do Tite, do Flamengo, digamos, pressionar não só os adversários, mas também a seleção brasileira, ela surgiu o ano passado e ela vai ser muito latente esse ano. Porque, em tese, a seleção tem que jogar mais com o principal clube do seu país, mas não é o que está acontecendo. E hoje, a dinâmica, a qualidade dos jogadores do Flamengo me parece até mais simples se você tivesse uma Copa do Mundo amanhã, para jogar amanhã. Encaixar o Neymar e o Casemiro com o restante da arquitetura do Flamengo do que você pensar numa outra situação. Como era antigamente, Santos e Botafogo, por exemplo? É quase isso, porque a fluidez é tanta nesse time do Flamengo, e são jogadores, eu acho que tem nível de seleção brasileira. O Gerson tem, o Bruno Henrique tem, o Gabigol tem. Isso é indiscutível. Hoje é mais simples a gente imaginar encaixar uns extra classe como o Neymar e também o Casemiro, que na minha opinião, um titular do Real Madrid indiscutível, tem que ter lugar na seleção, do que você remontar toda... E acho que isso vai ficar... A cada partida da seleção que o time não tiver no nível que o Flamengo apresenta, isso vai estar. Vai estar nas entrevistas do Tite. Você mesmo falava, Rizek, no final do ano passado, a primeira pergunta que eu faria numa coletiva da seleção brasileira hoje é por que seu time não joga como o Flamengo? E por que a seleção não joga como o Flamengo? Com todo o material humano brasileiro que tem, não joga como o Flamengo. Acho que essa é a pauta do futebol brasileiro. Por que seu time não joga como o Flamengo? Então. E não é vergonha para ninguém, né? Claro, não é. Sabe, é um fato, uma constatação. Fato, cara. Sabe, é isso que as pessoas têm que entender, que aqui não é que o português vem aqui, não sei o quê. É uma coisa que está acontecendo. Sim. E os clubes brasileiros têm que se mexer mesmo. Além dentro do campo, fora também. O Flamengo está dando show fora do campo também. Organização, tudo, e contratação, tudo. Então tem que ser exemplo. Não é para, não vou copiar. Tem que copiar sim, por que não? É a seleção brasileira, cara, sabe? E quem sabe o nível do Flamengo, o descolamento do patamar do Flamengo em relação aos outros, não faça os nossos times se mexerem para melhorar também. Não, vai melhorar. Porque, os times são igualmente grandes ao Flamengo e precisam pegar o Flamengo. Ou vão aceitar o Flamengo instalar uma supremacia aqui ganhando todo ano o campeonato por pontos corridos. Porque eu consigo ver um time num mata-mata eventualmente eliminar o Flamengo, como fez o Atlético Paranaense. Arma um esquema, consegue num jogo infeliz do Flamengo, num jogo super feliz da sua equipe, tira o Flamengo de uma Copa. Mas nos pontos corridos, com esse elenco e essa qualidade de jogo do Flamengo... Pontos corridos ganha quem tem plantel, é muito time difícil. Tem que ter plantel. É muito difícil. E o Flamengo tem o melhor hoje. O melhor, não tem como discutir. O melhor, a melhor ideia de jogo. Vai ser difícil. Por isso que os caras vão ter que fazer, eles estudam, vão ter que estudar muito mais. O Flamengo está mexendo demais com o futebol brasileiro. Que bom, né? Está mexendo pro bem, né? Sim. Está mexendo pro bem, por coisa boa. Concorrência sempre é bom. Cara. Tá ganhando e tá jogando bem, né? Exato. É gostoso de ver o Flamengo jogar. Eu, pelo menos, se sou dirigente hoje do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, eu estou incomodado. Que isso aí fala, meu time precisa chegar lá. Como é que a gente vai fazer para enfrentar o Flamengo esse ano e ano que vem? Espero que o Flamengo esteja despertando essa pergunta em todos os times grandes do país. O único que pode derrubar o Flamengo esse ano, derrubar entre aspas, é o Tite se convocar todo mundo para a Copa América. Então, tem isso. É o único. Não tô lançando isso, o torcedor do Flamengo me perdoe, mas acho que é quase uma evidência. E assim, para os mais antigos, os que viram o Flamengo lá do Zico lá atrás, o Flamengo do Zico, o jeito de jogar e inspirou a seleção brasileira. Eu não vi, eu joguei. O Muricy jogou. Sofri contra ele. Inspirou a seleção brasileira de 82, o Tele. O jeito que o Flamengo jogava. Isso aí. Né? Os dois laterais do Flamengo, que eram o Júnior e o Leandro, sem ponta de ofício, que era comum na época, mas o Flamengo já jogava com o Tita, com o Lico e tal. Inspirou a seleção brasileira de 82. A seleção brasileira de 82 foi inspirada na forma do Flamengo jogar. E pode acontecer de novo, por que não? Não é nenhum demérito, nenhum vexame. Nada. A seleção espanhola não se inspirou no Barcelona para fazer a sua era vencedora? Sem dúvida. Se você estuda a história do futebol brasileiro, minimamente, é óbvio que esse Flamengo não é o melhor time da nossa história. A gente já teve o Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha, o São Paulo do Telê. Só que... O próprio Flamengo do Zico. Flamengo do Zico, que era melhor do que esse, sem nenhuma dúvida. Só que... esses times tinham uma concorrência.
O Santos do Pelé fazia jogos duríssimos com o Palmeiras do Ademir da Guia, foi derrotado pelo Cruzeiro do Tostão, pelo Bahia em 59, eram jogos duros, fez duelos épicos contra o Botafogo do Garrincha. Depois a máquina tricolor nem conseguiu ser campeão brasileiro, teve o Inter do Falcão nos anos 70, tricampeão brasileiro, que também teve grandes adversários. O São Paulo do Telê, que foi campeão brasileiro em 91, da Libertadores em 92 e 93, campeão do mundo em 92 e 93, tinha o Palmeiras da Parmalat como um grande adversário. Hoje, talvez seja a maior diferença de um grande time para os outros, porque eu não estou vendo adversário. O Flamengo do Zico tinha o Atlético Mineiro, do Reinaldo, Cereza e Éder, e Paulo Isidoro, Luizinho. Né? Tinha uma concorrência. Tinha o Grêmio, depois de 83. Esse Flamengo, hoje, você não vê adversário para esse Flamengo. Então, longe de dizer que é o melhor time da história, porque não é. Mas talvez seja uma das maiores, se não a maior diferença que a gente já teve de um time para os demais, hein? Sim, eu concordo. Ou estou viajando? Está em outro Não tá. patamar. Está em outro É uma diferença muito grande, cara. muito grande. Eu nunca vi, assim, um time... Você tem um time tão melhor do que os outros no futebol brasileiro. Eu nunca vi. Sabe o que é o mais interessante, principalmente esse começo do Flamengo? Porque isso aconteceu comigo. A coisa mais difícil quando você começa a conquistar é você convencer as pessoas que tem que voltar a conquistar novamente. É muito difícil isso. É de manter a mesma pegada, de manter o mesmo ritmo. E esse começo do Flamengo está mostrando isso, ou seja, que ficou para trás o que eles ganharam. Isso eu acho legal, né? Que o Jesus está fazendo, moçada, é o seguinte, acabou, hein? Aquilo que nós ganhamos acabou. É de novo. E esse começo está mostrando isso, que os caras querem e querem e querem. E isso é muito difícil, porque o jogador brasileiro se acomoda. Não é só o jogador brasileiro. O brasileiro tem um bom resultado em qualquer área e fala, pô, tô beleza, sou fera, não preciso correr mais. Você pede para treinar 2 vezes por dia. Pô, professor, 2 vezes por dia, sabe? Eles começam a fazer assim. O bife já não serve, o ovo está mal passado, aquelas coisas que tem no futebol, né? Aqueles negócios que o cara, quando ganha, fica meio impossível, né?